Hey guys, how are you doing? Hope you're doing well. Eu sou a professora Bianca e hoje eu tô aqui com mais um vídeo para falar com vocês sobre marcas, nomes de empresas que muito provavelmente você pronuncia errado. Mas antes da gente entrar no nome das marcas aí das empresas em si, eu preciso dar a minha humilde opinião para vocês com relação a isso, porque assim, eu particularmente não falo o nome das marcas assim com a pronúncia do inglês. Explicando de uma melhor forma para vocês, já entro com o primeiro exemplo, que é o Facebook. Na língua portuguesa a gente fala Facebook, né? Normal. Ah, tô aqui então no Facebook. Tô aqui mexendo no Facebook. Mas a pronúncia na língua inglesa é Facebook. Facebook. Aí você pode me dizer, mas teacher, Facebook, Facebook. É tão parecido, todo mundo entende. Mas, se você falar Facebook com uma pessoa que não fala português, pode ser que ela não te entenda. É claro que pode ser, né, que ela entenda também, né, Facebook, é de certa forma assim parecido, mas pode ser que ela não te entenda porque ela não tem a prática, né, o listening com vários sotaques. Então pode ser que ela simplesmente não te entenda e não leve isso a mal. Mas o que eu quero dizer também é que eu não acho que a gente é obrigado a falar Facebook e não Facebook enquanto a gente estiver falando português. Eu, mesmo sendo professora de inglês, eu falo Facebook normalmente. Eu não vou sair falando Facebook com as pessoas que são brasileiras e que falam português, porque esse é o nosso jeito de falar e eu não tenho nada contra. E assim, sinceramente, pra mim, às vezes parece até que a pessoa tá sendo meio snob falando propositalmente Facebook. Não tem problema se você fala Facebook, se você quiser falar Facebook, né, assim, com os brasileiros também não tem problema nenhum. Mas eu acho que na minha humilde opinião, você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha. Não há nenhuma necessidade da gente forçar e falar Facebook ao invés de Facebook. Exatamente por ser esse o nosso jeito de falar. Então, a escolha é sua, mas não se sinta na obrigação. Então, quando eu falo de pronúncia errada, seria a pronúncia de quando a gente está falando em inglês, ok? Porque se eu falo Facebook e não Facebook em uma frase onde está tudo em inglês, pode ser que realmente a pessoa não te entenda. Então é importante que você preste atenção na pronúncia certa, ok? Quando você estiver falando em inglês. Mas enquanto você estiver falando em português, né, a nossa pronúncia e a brasileirada, não tem problema nenhum você continuar falando do jeito que a gente sempre falou. Como no exemplo do outdoor, por exemplo, que a gente fala, né, outdoor, que na verdade, né, em inglês seria billboard. Não tem problema você falar outdoor, você pode continuar falando outdoor, mas quando você for falar em inglês, procure sempre a pronúncia correta para que a pessoa te entenda. Então, quando você for falar em inglês, outdoor, outdoor, outdoor. Se você estiver falando em português, outdoor. Então, apesar de eu falar palavras que provavelmente você pronuncia errado, é que você pronuncia errado enquanto você estiver falando em inglês. Mas em português não tem problema. Pode falar outdoor, pode falar Facebook, pode falar Instagram, pode falar YouTube e todas essas coisas. Pode falar Netflix, de vez em quando eu fico zoando e falando Netflix. Ah, vamos assistir Netflix? Gente, adoro falar Netflix, eu acho tão bonitinho, você pode achar horroroso, né? Nossa, Tete, que coisa horrível falar Netflix. Mas de vez em quando eu fico brincando, fico falando Netflix. Mas então, gente, eu já comecei com o primeiro exemplo, que seria Facebook. Normalmente, com a palavra Facebook, a gente acaba colocando esse I, a gente tem... Criança chorando aí. A gente tem essa mania de colocar esse I aí no final das palavras, né? Nike, Facebook, né? Mas, a pronúncia seria Facebook. Facebook. É um K bem delicado. Facebook. Não é Facebook, ok? Fique atento. Até a palavra book, né? Propriamente dita, a gente normalmente fala Facebook, book, com somzinho de U, mas Facebook, Facebook, book, Facebook,
E é tudo questão de treino, tá, gente? Porque como a pronúncia do português é super diferente do inglês, muitas das palavras, então é preciso você praticar para que você se acostume mesmo com esses sons. Tanto para pronunciar eles, quanto para ouvir. Porque pode ser também que alguém fala Facebook com você e você não entenda que a pessoa está falando Facebook, né? Porque a gente tá tão acostumado com Facebook que se alguém falar Facebook com a gente acaba ficando meio assim perdido. O que é? Mas... então, Facebook. Vamos para a próxima marca, já que eu já falei muito de Facebook. Seria aí a palavra Netflix. Netflix. Aqui eu fico brincando Netflix ou Netflix, que nem a gente fala aqui, né, no Brasil. Barulheira de caminhão. Mas aí na palavra Netflix, a gente tem essa tendência de falar o T, né, mas na verdade a gente não pronuncia. Netflix. Netflix. No lugar do T tem uma pausa, assim, sabe? Netflix. Netflix. I'm watching Netflix. I'm watching Netflix. Não é Netflix, não é Netflix. Mas, como eu falei pra vocês, continuem falando Netflix se vocês quiserem, tá? Gente, não tem problema nenhum enquanto vocês estiverem falando português. Instagram. 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 Gente, hoje o povo tá bem chamativo aqui, né? Uma buzinada. Aí a gente tem duas coisas, né? A gente fala Insta e o Gram, né? Então, no inglês seria Instagram, 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 né? Então, o Azinho aí muda o som, Instagram, Instagram. E o M, a gente tem que fechar aí os lábios pra gente fazer o som do M, Instagram, Instagram. Então, fecha os lábios pra fazer o som do M, Instagram. Outra também aí na vibe do seria o Samsung, né? Que a gente fala Samsung. E na língua inglesa aí seria Samsung. 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 Então, Samsung. Samsung. Então a gente fala Samsung ainda com o sonzinho do G, mas na língua inglesa a gente tira esse sonzinho do G, a gente fecha os lábios para fazer o som do M, Sam, e o Sun. 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 É como se a gente estivesse pronunciando a palavra sun de sol mesmo, né? Sun. Sun. The sun is beautiful. A próxima aí seria os M&M's, né? Que em inglês a gente falaria M&M's. M, que é a pronúncia do M em inglês, M. And, né? E aquelezinho lá. M. M and M. M&M. M&M. E, gente, não tem como lembrar, assim... Não é como deixar de lembrar da Mariah Carey falando do M&M. Say 3 nice things about M&M. They come in a package that you can carry wherever you go. Que ela brinca lá quando ela vai fugir. Se você não sabe dessa fofoca, dá uma pesquisada aí, Mariah Carey M&M. Aí que você vai ver sobre o que é essa fofoca. E eu sempre lembro dela quando eu vejo o M&M. Porque tem uma entrevista lá que ela vai... Que falam, perguntam pra ela sobre o M&M. E aí ela brinca, né, querendo fugir do assunto. Falam dele, da pessoa, o Eminem, né, como a gente fala em português. Mas ela quer fugir do assunto, então ela acaba associando, assim, fazendo esse trocadilho, né? Eminem, Eminem. Gente, é muito engraçado. Eu nunca mais deixei de associar o Eminem, né, o cantor, com o M&M, que é a marca aí dos doces. Gente, é muito engraçado. Depois dá uma pesquisada aí pra vocês verem. Mas então, a pronúncia certa seria aí M&M. M&M, né? Que seria também o nome aí do Eminem, né? Como a gente fala aí no português. M&M. M&M. Outra muito legal de falar também é o Disney. Que a gente tem a tendência de falar Disney. A gente fala Disney, mas a pronúncia é Disney. Disney. Né, a gente pronuncia com som de I, Disney, Disney. É bem estranho, na verdade, porque pra mim, mesmo sendo professora de inglês, pra mim Disney fica mais bonitinho de falar do que Disney. Mas a pronúncia correta aí do inglês é Disney, Disney, assim como money, né? Quando a gente tem esse EY aí no final, N-E-Y, né? Money, Disney. Então a gente pronuncia com som de I e não esse E, né? Como a gente tem a tendência de falar na língua portuguesa. Então, money, Disney. So, for example, I don't have money to travel to Disney right now. I don't have money to travel to Disney right now. Então, eu não tenho dinheiro para viajar para Disney agora. Money,
Disney. Outra marca que até eu pronunciei assim errado quando eu vi, porque na verdade eu nem sabia que era marca. Pra mim era só o nome que tava escrito lá na camisa, eu juro pra vocês que eu não sabia, eu não sou muito ligada nesse negócio de marca, mas era o nome Levi's, que na verdade na língua inglesa é Levi's, porque esse I, né, é o som de I no inglês, né? Nem todas as palavras a gente pronuncia I, mas aí neste caso de Levi's, né, a gente deveria falar Levi's. Xerox. Gente, quem nunca falou Xerox? Gente, realmente eu acho que neste caso no inglês fica um pouco mais bonitinho, diferente de Disney. Pra mim eu acho que talvez Xerox, que é a pronúncia certa, Xerox, seria mais bonitinha de falar do que Xerox, né? Que normalmente a gente também faz muita palhaçada com esse nome. Então assim, Xerox é a pronúncia correta de Xerox, né? Xerox aí, porque a gente, né, tem essa pronúncia do X na língua portuguesa, né? Então, Xerox. Mas aí, no inglês, a gente tem esse sonzinho de Z mesmo, Z de zebra. Xerox. Então, não fale Xerox no inglês, hein? Quando você estiver falando inglês, é Xerox. Pay attention. Porque se você falar Xerox, ninguém vai entender, vai todo mundo ficar assim, quê? Eu acho que, realmente, se uma pessoa que não fala português ouvir Xerox, quando você estiver falando inglês, acredito eu que ela realmente não vai entender de jeito nenhum, porque as pronúncias são bem diferentes aí uma da outra. Colgate. Sabe o que é Colgate? Colgate. Isso aí, Colgate. Aí no inglês, Colgate. Então, a pasta de dente, né, que não sei se você usa, eu normalmente não uso tanto, eu uso mais uma outra marca, não preciso citar aqui, mas Colgate seria a pronúncia certa aí dessa marca aí, né, de pasta de dente, Colgate. And finally, YouTube. Eu já errei muito essa palavra, gente, eu confesso, porque a gente fica tão acostumado a falar YouTube, então YouTube. Lembrei de um podcast que eu tava ouvindo, do gringo falando que o aluno dele brincava com ele, que ele falava assim, have a nice week, né, tenha uma ótima semana. E ele falava YouTube, porque parece com YouTube, você também. Então, YouTube. Então, YouTube. Então, YouTube, você também. Aí eu lembrei desse podcast agora que eu achei bem interessante, realmente. Have a nice week, YouTube. Porque ele também é youtuber, né? Por isso que o aluno dele fazia esse trocadilho aí. Então, gente, são essas as marcas que eu trouxe pra vocês, nomes de empresas, marcas, né? Que provavelmente você pronuncia errado na hora de falar inglês, porque reforço aquela minha opinião pessoal, tá, gente? Não é que eu sou professora de inglês que eu tô certa em tudo, nada disso, hein? Você pode ter a sua própria opinião. Se você quiser falar YouTube, quando estiver falando com algum brasileiro, pode. Se você quiser falar Instagram, se você quiser falar Facebook, se você quiser falar Xerox, provavelmente a pessoa que não fala inglês não vai te entender, mas você explica pra ela que a pronúncia em inglês é Xerox. Mas é importante que você saiba que você não é obrigado a falar com a pronúncia certa e da língua inglesa enquanto você estiver falando em português, ok? Sempre reforço isso, porque às vezes meus alunos ficam meio impressionados, né? Nossa, essa pronúncia tá errada, né? Nossa, você tá falando no Facebook, tá errada, hein, essa pronúncia. Mas se você tá falando em português, não tem problema. Eu não vejo problema como professora de inglês. Mas é aquilo, são opiniões diferentes, tá? Mas só uma coisa que eu gosto de enfatizar, que você não pode falar para uma pessoa que ela está errada de estar pronunciando aquilo se ela está falando em português. Você deve falar assim, não, essa pronúncia você pode melhorar aí se ela estiver falando em inglês. Então fique atento a isso. Não vai sair criticando as pessoas. Olha, a Teacher Bianca falou que Facebook tá errado. Não é isso, hein? Então fique atenta. E, gente, claro, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se você curtiu. Espero que você tenha curtido, porque eu aposto que você aprendeu bastante hoje, hein?
sempre tem uma marca, algum nome ali que a gente não sabia que se pronunciava daquele jeito. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, seus parentes que estudam inglês e que falam as marcas aí desse jeito, para eles terem conhecimento também de como se pronuncia, né, a marca em inglês, até porque a maior parte delas veio da língua inglesa, né? A gente só adapta aí para nossa língua portuguesa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber todas as notificações, ficar por dentro aí de todo o conteúdo que eu passo por aqui. Me siga lá nas redes sociais, @prof.biancasales, and see you next video!